Acho que agora está gravando. Então vamos lá. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, ela tem como centro de estudo, tá certo? Nós tratarmos de dois pontos, tá? O primeiro deles é sobre as séries e tabelas, tá certo? Que fazem parte de uma pesquisa, né? Elas são fundamentais para uma pesquisa. E também, tá certo, concomitante, nós vamos falar sobre distribuição de frequência. O que é frequência que ainda nós não falamos ainda, e ela é importante para nós não termos problema no futuro aí, porque ela vai nos acompanhar por um bom tempo, tá? E junto com isso, eu também vou desenvolver com vocês, tá certo, uns conceitos que são como intervalo de classe, o que é intervalo de classe, enfim, que vai entrar dentro da distribuição de frequência, tá? Então, pessoal, a gente, para fazer um estudo, tá certo, de um determinado assunto, a gente faz a coleta de dados, né? A gente faz toda aquela questão relacionada às perguntas, questionários e tal. Só que esses questionários, essas perguntas, né, ou outra forma de vocês fazerem pesquisa, que a gente vai tratar disso aí no futuro, tá? É necessário que nós façamos uma colocação que seja de fácil visualização. E essa fácil visualização seria transformar esses dados, né, que nós temos de uma pesquisa, de um estudo ou de qualquer coisa que seja, tá? Em algo como gráficos ou tabelas, tá? Com o intuito, com a intenção de que nós possamos fazer comparações, possamos fazer análises, possamos fazer cálculos, estudos, entre outras coisas mais, tá? Então, em função disto, que você tem essa questão dos gráficos das tabelas. As séries, tá certo? São também chamadas de estudos determinísticos, no sentido de você pegar certos pontos e transformá-los, tá certo, em gráficos e tabelas. E aqui a gente vai fazer uma distinção entre eles, tá? Então, aqui está uma apresentação tabular. Quando eu falo, pessoal, tabular dados, significa colocar em tabelas ou em gráficos. Então, todas as vezes que eu falar em tabulação, significa justamente isso aí que vocês estão vendo aí, tá? Aí segue, por exemplo, uma tabela de uma empresa, né? Onde ela distribuiu, tá certo? Ou seja, ela diferenciou as vendas, as suas vendas, né, de calçados pelos estados, né? Então, nós temos em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, entre outras coisas mais, tá? Aqui estão alguns exemplos, pessoal, de gráficos, tá? Nós teremos uma aula mais aprofundada destes gráficos na segunda etapa, tá? Porque a segunda etapa vai ser um pouco mais longa, então eu vou ter tempo de poder trabalhar com vocês esses gráficos. Mas aqui são os principais deles, tá? O primeiro ele é em barras, né? Então nós temos aí vários pontos. Lembrando que, pessoal, essa série que vocês viram aqui nesse slide são os mesmos gráficos que estão aqui, com os mesmos números, tá? Dispostos de uma forma diferente. A primeira em barra, tá? Eu coloquei também um gráfico de pizza, tá? E em linha também, tá? Então, ou seja, isto é importante para a gente poder desenvolver estudos. Nós teremos uma atividade na segunda etapa, onde eu pedirei a vocês, pessoal, para que vocês façam um estudo e tabule esses dados e façam uma apresentação para mim. Então, nós teremos esse estudo, tá certo? Essa atividade na segunda etapa, e ela será fundamental para isso que vocês estão vendo, será fundamental para isso, tá? Então, nós temos aí
esses gráficos aí, tá? E nós temos aqui, tá certo, dentro da análise e interpretação dos dados, alguns tipos de série, tá? De séries estatísticas, né? A primeira delas, tá certo? É a temporal, tá? O que significa temporal? Significa que você está fazendo uma série onde a preocupação, onde o caráter, está até dizendo aqui caráter variável, né? Ou a variável, ou a forma que vocês estão levando em consideração, são os meses, tá certo? Então, nós temos aí de janeiro a dezembro, né, de determinado ano, do ano de 2010. Dentro deste ano aí, nós temos aí a venda de determinados produtos, né? Então, a variável em questão são os meses. Então, ela é chamada de temporal em função disso. Pode ser meses, pode ser semanas, pode ser quinzenas, pode ser anos, pode ser décadas, pode ser, enfim, pode ser séculos, né? Se a gente tratar de história, a gente está falando de século, século I, século II, século XVIII e tal, por aí vai, tá? Então, vai variar, tá certo? Em função desse ponto. A outra série, pessoal, é a série geográfica. O que diferencia a série geográfica da série temporal é que a variável em questão não é mais o tempo, e sim a localização. Tá? Ou seja, o fator geográfico que é preponderante, que é destacável como uma variável. Então, nós temos aí os estados. Tá? Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Podem ser cidades, podem ser regiões do país, podem ser países, tá certo? Podem ser continentes, enfim. Pode ser os bairros de uma determinada cidade, pode ser as ruas. Então, tudo isso aí vai variar dentro de uma série geográfica, tá? A série específica, ela diferencia das demais porque ela tem um caráter um pouco diferente. Por quê? Ela não leva em consideração questões geográficas ou temporais, e sim algum tipo de fenômeno, algum tipo de particularidade. Tá? Então, para vocês terem uma noção, nessa série que está aí na tela de vocês, tá certo? A variável em questão são roupas, né? Pelo jeito parecerem roupas, né? Masculino, infantil e feminino, né? Então, essa é a variável. Tá? Ou seja, a diferenciação não foi geográfica, a diferenciação não foi temporal, a diferenciação foi em função do tipo de roupa para que tipo de pessoa seria, né? Se seriam pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino, ou se seriam para o público infantil, né? Crianças. Tá? Então, nós temos essas três séries em questão aí. Tá? Ô, gente, ficou errado aqui, tá certo? Eu vou passar esse slide aqui, depois eu vou consertá-lo, tá? Bom, agora nós vamos entender, pessoal, o que é frequência, tá? E o que está aí. Frequência significa aquilo que acontece mais vezes. A frequência ela tá muito ligada a alguns outros conceitos da estatística que vocês verão na segunda etapa como a moda, como a mediana, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Bom, vamos supor que eu faça uma enquete aqui para saber, dentro da sala de aula, tá? Quais são os indivíduos que têm computador em casa? Tá? Notebooks, tá? O notebook ou desktop, ou enfim. E aí, pessoal, eu vou pegar lá, né, os alunos do segundo EDM, do segundo de contábeis, tá certo? Eu vou enumerá-los, né? E aí, alguns vão ter um computador, alguns vão ter 2 computadores, alguns vão ter 3 computadores, tá certo? E alguns não vão ter computador nenhum. Vocês não concordam comigo? Então, pessoal, a frequência, tá, é o número de vezes em que aquele evento acontece. Tá?
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui dessa tabelinha que está aqui, tá? Esqueçam, por favor, esse x aqui e esse f log de x aqui, tá? Não preocupa com isso por enquanto, não, tá? Então, vamos entender o que é isso aqui, tá? Primeiramente, isso que vocês estão vendo aqui são classes, tá? Então, ó, classe de alturas, né? De 1,45 a 1,49, de 1,49 a 1,53, de 1,53 a 1,57 e assim por diante, até chegar a 1,69. Então, nós temos aí pessoas com altura mínima de 1,45 e pessoas com altura máxima de 1,69. Vamos supor que isso seja dentro de uma sala de aula, de crianças, por exemplo, né? Que essas alturas aí seriam alturas de crianças e adolescentes, vamos dizer assim. Então, vamos definir isso aí, ó. Cada disso aqui é uma classe, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, tá? Cada uma delas varia dentro disso aqui. Então, o que isso significa? Que a classe 1, que é essa classe 1 aqui na qual eu estou mexendo aqui com a seta, possui 4 pessoas. Ah, mas espera aí, essas pessoas, elas têm exatamente que tipo de altura? Elas estão com uma altura entre 1,45 e 1,48,9. Vocês vão entender o porquê que é 1,48,9 daqui a pouco, tá? Então, a frequência é a forma como as pessoas, a forma do estudo onde tem a quantidade de determinado tipo de classe, tá? Vamos pegar a segunda classe aqui, ó. A segunda classe, ela vai variar de 1,49 a 1,52,9, tá certo? E tem 8 indivíduos, ou seja, tem 8 pessoas, tá? E assim por diante, né? A terceira classe, 4 pessoas, a quarta classe, 5 pessoas, a quinta classe, 4 pessoas, e a última classe, que é a sexta classe, 5 pessoas, totalizando 30 indivíduos. Então, pessoal, o 30 é o meu N, essa aqui é a minha variável, que é a variável altura, tá? E essa aqui é a minha frequência, ou seja, o número de vezes em que acontece aquele estudo, tá? Que tem pessoas dentro daquela classe, tá? Outro conceito que eu quero passar para vocês, pessoal, depois eu vou voltar na distribuição de frequência, não precisa preocupar com isso, tá? São dados brutos, tá? Dado bruto é dado, pessoal, que ainda não foi trabalhado. É dado que ainda está dispostos de uma forma onde eu ainda não fiz nenhuma interferência nele para poder organizá-los. Tá? É como se fosse o seguinte, é como se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, aqui tem 50 usuários com consumo mensal de energia elétrica, correto? Dentro disto, o que eu tenho aqui em relação a isso? Que tem 50 pessoas com consumo, que vão de 3, que acredito que seja o menor consumo, né? Até um consumo de 148, que eu acredito que não, tem 158 aqui, que seria o maior deles, tá? Dentro disto é que eu vou analisar. Então, todas as vezes, pessoal, que eu falar para vocês que os dados estão brutos, são dados onde eu não fiz nenhum tratamento com eles, eu não fiz nenhuma organização desses dados para que eu coloque ele, por exemplo, em classes, ou, entendeu? Então, não tem isso aí, tá? Quando eu começo, tá, a perceber e a analisar dados, tá? Ou seja, quando eu começo a tratar esses números, tá certo? Ele deixa de ser bruto. E o primeiro tratamento que os números podem ter, pessoal, meninos aí, é transformá-los em RAW, tá? O que é o RAW? Colocar em RAW é colocar os números dispostos em uma sequência lógica, que pode ser crescente ou decrescente. Então, por exemplo, vou voltar aqui um slide aqui, é como se eu começasse aqui do 3 em diante de forma crescente, ou
ou eu pegasse o último valor, o valor máximo, né? E decrescendo, tá? Então, Hall significa isso. E aqui, pessoal, são aqueles mesmos valores, né, que vocês viram no slide anterior, agora dispostos em Hall. Ou seja, dispostos de uma forma onde eu tenho uma possibilidade agora de tratamento dos números. Esse é o primeiro tratamento que ele tem. E ele deixa de ser bruto aí. Então, é como se eu pensasse o seguinte, eu pego um estudo, ele está totalmente sem nenhum tipo de análise, dado bruto. Eu coloquei eles em ordem crescente ou em ordem decrescente, e a fazer o Hall, eu já comecei a tratar esses números, ele deixa de ser dado bruto. Tá? Daniel, para que eu tenho que fazer isso aí? Tá? É porque, pessoal, se nós vamos fazer um estudo onde nós temos que elaborar, por exemplo, uma tabela de distribuição de frequência, a primeira coisa que nós temos de fazer é a disposição dele em Hall. Tá? Bom, aqui está um tipo de frequência, tá certo? Dados agrupados, tá certo? Esse é um tipo de dado agrupado em intervalo de classe, né? Então, é como se eu dissesse o seguinte, tá certo? É aquele mesmo estudo ali do slide anterior, tá certo? Só que agora está disposto de uma forma diferente, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, ó, eu tenho uma pessoa, uma residência, né, ou um usuário ou um cliente, né, que consumiu 3, eu tenho um que consumiu 8 e assim por diante. Quando que chega no 58, pelo fato de ter dois números 58 lá naquele meu estudo, então eu tenho 2 clientes, né, que consumiram 58 kilowatts. A mesma coisa acontece aqui com 75, a mesma coisa que acontece com, se eu não me engano, o 92 e também com o 95, se eu não me engano. Não estou conseguindo ver direito. Mas isso significa, pessoal, que essa é a distribuição de frequência quando eu coloco em Hall dessas pessoas. Tá? Então, esse é um estudo em Hall. Tá? E essa aqui é a distribuição de frequência. Tá? E agora, pessoal, vocês vão começar a entender o que é esse intervalo de classe aqui, tá certo? O que são esses números aqui, tá certo? E como é que eles estão dispostos, tá? Então, eu vou explicar para vocês agora o que é cada coisa dessa aqui, tá? Então, vamos lá. Então, nós começamos aqui, ó, com os dados brutos, nós tratamos ele em Hall, nós elaboramos aqui uma tabela de distribuição de frequência, tá certo? Para dados não agrupados em classe, e depois nós colocamos eles em classe. Então, vamos lá, olha só. Vê se vocês concordam comigo aqui, e depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz esse cálculo, tá? Ó, do consumo 3 kW ao consumo 26, então vamos lá, vou voltar, ó, do 3 ao 26. Então eu não tenho 26, mas eu tenho 28 aqui, ó. Então vamos lá, eu tenho 29, tenho 19. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 4 que consumiram entre 3 e 26, tá? Daniel, pessoal, podem me perguntar a hora que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu tô me adiantando a aula aí, tá certo? Mas podem parar a aula, tá certo? E abrir o áudio de vocês aí e me questionar a hora que vocês quiserem. Daniel, o que é esse símbolo aqui, tá? Gente, eu tenho até nos próximos slides aí, mas eu vou continuar falando a respeito disso, mas eu já vou começar. Estão vendo que está aqui, pessoal, fechado para cá, está aberto para aqui? Tá? O que isso significa? Significa que o número 3 ele faz parte do meu estudo, porém o número 26 não faz parte. Então, lembra que naquela tabela ela era do 3, se eu não me engano, acho do 3 ao 19 kilowatts? O 26 não faz parte. Mas por que o 26 está aqui, gente? É porque foi feita uma distribuição de classes aqui e que o 26 ele entrou nessa classe. Mas ele não faz parte. Tá?
Então, eu posso dizer que tem pessoas que consumiram 3 kW, pessoas que consumiram 10, 12, tá certo? Mas não tem aqui dentro dessa classe uma pessoa que consumiu 26. Isto explica, pessoal, por que eu falei aquela hora lá, naquele intervalo de classe, e eu não falei do limite. Então, vamos lá. O que é isso? Ó, o 3 é chamado na estatística, gente, de limite inferior, tá? Então, o 3, ele também é chamado de limite inferior. O 26, aqui, nesse caso aqui, é o limite superior, tá? Então, nós temos aqui dentro de uma classe, né, um limite inferior, um limite superior. Nós também temos um estudo onde nós temos aí um limite inferior, que é o 3, que é o primeiro, que é o limite inferior da primeira classe, e o limite superior da última classe, que é o 164. Tá? Então, esses valores aqui são limites inferiores e superiores. Tá? E aqui, a quantidade de cada um deles dentro da sua classe. Então, a primeira coisa que vocês têm que descobrir, pessoal, dentro de um estudo, é o que é a amplitude. Então, vamos lá. Eu vou explicar a amplitude da mesma forma que eu explico quando eu estou dentro da sala de aula. Tá? A amplitude tem a ver com distância. Tá? Então, o que significa? Poxa, a minha distância, eu estou aqui em São Gonçalo do Pará, e vocês estão em Nova Serrana, né? Outros talvez estejam em outras cidades. Mas a amplitude, a nossa amplitude, seria a distância de São Gonçalo do Pará a Nova Serrana. Então, dentro de um estudo estatístico, também é a mesma coisa. O que é a amplitude total? É a diferença entre o menor valor, tá certo? E o maior valor. Ou melhor dizendo, o maior valor e o menor valor. Então, vou voltar aqui, ó. Qual que é a nossa amplitude? Nós temos aqui o maior valor, 164. Nós temos aqui o menor valor, que é o 3. 164 menos 3, nós temos 161 kW. Essa é a minha amplitude total. Vamos ver se isso está certo. Ó. Opa, perdão, não foi feito o cálculo, não, na frente eu faço para vocês. Tá? Então, pessoal, amplitude é justamente isso. Tá? É a diferença entre o maior valor e o menor valor observado dentro de um estudo. Tá? Agora, pessoal, não se assustem com o log aí, tá? Não se assusta com isso, não. Bom, lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o estudo está disposto em classes, e estas classes elas são fundamentais para a gente poder elaborar uma tabela de distribuição de frequência. Tá? Então, o que acontece, tá, pessoal? Quando um estudo tem até 50 membros, tá? Eu vou fazer como raiz quadrada de n. Então, aí está até colocando aí uma forma diferente, tá certo? Mas é porque isso aí é quando você tem um estudo maior. Quando você tem um número de observações maior do que 50, aí vocês vão utilizar essa fórmula que está aí. Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Se eu passar um estudo para vocês, por exemplo, tiver 30 elementos, tá? Se vocês forem calcular o número de classes, raiz quadrada de n. Ou seja, o meu K, raiz de n, raiz quadrada de n. Se por acaso, vocês forem trabalhar num estudo onde tem um número maior do que 50 observações, vocês vão utilizar essa fórmula aí, tá? 1 mais 3,3 vezes logaritmo na base 10 de n, tá? É só uma questão aí, pessoal, não precisa fazer logaritmo, cálculo do logaritmo no dedo, tá? Eu sei que não é nada também de outro mundo, não, mas não há necessidade disso, não. Eu sempre peço aos meus alunos para terem, no mínimo, uma calculadora científica. E todas as calculadoras científicas
te dão a possibilidade, te dão a necessidade e a possibilidade de calcular o logaritmo dela, tá? Então não precisa preocupar com calcular, saber logaritmo, não, tá? Então é isso, tá, pessoal? Então, para encontrar o número de classes, ou seja, para elaborar um número de classes, eu faço dessa forma para mais de 50. Para menos de 50, raiz de n, raiz quadrada de n, você vai encontrar, tá? Tá vendo aí agora? Olha só, o que foi? Aí, na realidade, tá certo? Como nós temos 50 usuários, é mais acertado que você tente fazer pelo logaritmo, tá? Não que vai dar errado raiz de n, não. Se você fizer o raiz de n, vai dar aproximadamente 7 classes também. Mas aí você se aproxima mais do resultado, tá? Então, o que foi feito aí, ó? A questão toda foi só a utilização do logaritmo de 50. O logaritmo na base 10, tá certo? De 50 é 1,69897. Uma sugestão, tá? Trabalhem com algumas casas decimais após a vírgula, com no mínimo 3 ou 4, tá? Nesse caso aqui eu trabalhei com 5, tá certo? Para que eu me aproxime. Então, fazendo matematicamente isso aí, vai dar aproximadamente 6,6, né? Como nós estamos fazendo cálculo de classes, como nós estamos calculando classes, pessoal, não existe 6,6 classes. Ou você tem 6 classes, ou você tem 7 classes. Como deu 6,6, por arredondamento, né, está mais próximo de 7 classes. Então, esse estudo meu terá 7 classes. Olha para vocês verem uma coisa, né? Vamos lá? Vamos voltar aqui, ó. Daniel. Hum. Daniel. Pois não? Eu não consegui entender. Me refresca a memória. Como que a gente chega nesse número igual? Você colocou K igual 1 mais 3,3 vezes log 10, 50. Tá. Só esse log 10 e esse 50 que eu queria que você me refrescasse a memória. Como que eu acho esses numerozinhos de baixo aí? 1,698. Tá. Com quem que eu estou conversando? Desculpa, não estou vendo. Reliene? Ô, Reliene. Então, vamos lá, Reliene. Você está com alguma calculadora científica próxima de você aí? Não, estou com uma calculadora comum, normal. Você está falando, você está fazendo a vídeo pelo seu celular ou pelo computador? Não, tô fazendo pelo iPad. Peraí, deixa eu usar. Acho que a calculadora do celular, ela fica científica, não fica? Justo, é isso mesmo que eu queria pedir a você. Tá, ficou. Ficou? Isso vai servir para todos, tá, pessoal? Tanto para a Reliane quanto para todos que estão aí. Então, Reliane, o que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar log de 50 igual. Aí deu 1,69897? Ah, tá. Então é justamente isso que você vai trabalhar, tá? Então qualquer calculadora científica que vocês tenham, tá certo? Consegue fazer isso aí, porque essa tecla do log já é na base 10. Então não tem problema nenhum, vocês podem utilizar. Se não fosse na base 10, teria que fazer um cálculo. Dá até para fazer esse cálculo manual, mas eu acho desnecessário. Não é o nosso foco, não é um curso de matemática aqui, é um curso de estatística, né? Um curso de administração e ciências contábeis, então eu não preciso trabalhar e ensinar vocês a trabalharem e fazer cálculo de logaritmo no dedão, né? Eu sei que vários de vocês já devem ter feito isso no ensino médio, né? No terceiro ano, no segundo ano, mas não há necessidade disso, tá? Então, é justamente isso que eu queria falar com vocês nesse ponto aqui. O que acontece aqui, pessoal? Essas 7 classes, para que ela serve? Eu vou voltar aqui os slides aqui, tá? Ó, nós temos aqui, passei para frente. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para que eu determine essa quantidade de classes aqui que vocês estão vendo, foi através desse cálculo aí. E uma pergunta aqui que eu acho que deve estar passando pela cabeça de algum de vocês aí, de alguns de vocês, Daniel, de onde que eu tirei
tá certo? Essa fórmula de logaritmo de 3,3. Pessoal, isso aí são cálculos, tá certo? Que foram feitos matemáticos, né? Em cima disso aí. É uma fórmula, tá? Outra pergunta, Daniel, tem que decorar essa fórmula? De forma nenhuma, tá certo? Você está disposto. Se nós tivéssemos em uma prova presencial, por exemplo, eu deixaria essa fórmula no quadro para vocês. Não precisa se preocupar em relação a isso aí. O que vocês têm que guardar é o seguinte: até 50 números, tá certo? Ou seja, 49 números, tá certo? Vocês vão usar a raiz de n. De 50 para cima, tá certo? Vocês vão usar essa fórmula que está aí. Tá bom? Ô, Daniel, e como que eu vou montar a raiz de n? Vai ser montado, vai ter que colocar esse 1 mais... Como que eu vou fazer como que eu vou montar isso? Bom, olha Vamos supor assim, ó. Vamos supor que no lugar desse 50 fosse um 40. Uhum. Tem como supor isso? Só para mim... Tem. Entender? Se fosse 40 números, nesse caso, nós iríamos fazer um cálculo, né? Não daria 7 classes, daria um valor menor, né? Porque você viu o logaritmo de 40, por exemplo, né? E ao invés de ser 7 classes, poderiam ser 6 ou 5 classes. Entendeu? Tá faltando menos de um minuto aqui. Pessoal, eu vou fechar essa primeira parte aqui e vou mandar um convite para vocês para a próxima aula, tá? Aí eu acabo de explicar isso que eu estou falando para vocês, que vai acabar agora, tá bom? Tá bom. E só mais um detalhe, pessoal. Eu vou aqui agora, fechar aqui.